Olá, gente. Sou Cristina Jung. Eu sou desenvolvedora e instrutora da trilha do Vencer, né? Da trilha de front-end do Vencer, né? A gente está aqui com o Rafa Ramos, também meu colega, desenvolvedor e instrutor da trilha de front-end do Vencer, da DBC. O Luiz Felipe Schaeffer, hoje falando o nome dele completo, né? O Felipe, ele é um ex-Vencer, né? E ele é um desenvolvedor de front-end no cliente da DBC. E como nosso convidado, nós temos o colega do Felipe, desenvolvedor de front-end também, né? O Douglas Rodrigues. Por que que a gente está aqui hoje? A nossa conversa vai ser a respeito da importância da acessibilidade digital com foco no pessoal desenvolvedor, né? Para quem desenvolve. Então, a gente sabe que a experiência do usuário ela é de extrema importância, né? E ela define muita coisa, muitos tópicos e níveis de interação nas aplicações que a gente desenvolve. Então, trazendo essa pauta para a semana de acessibilidade digital, a gente quer compartilhar com vocês um bate-papo bem informal, das coisas que os desenvolvedores passam, de nós, como a gente mostra para a galera a simulação do mercado de trabalho, né? E o Felipe e o Douglas, como eles estão trabalhando no cliente, eles sentem isso na pele, né? Então, a gente sempre leva em consideração a usabilidade, a utilidade, a funcionalidade e a acessibilidade, né? Então, a gente pode começar com algumas. Vocês podem se apresentar, eu já falei o nome de vocês, mas podem ficar à vontade para falar. Bom, Vai. vou começar então. Que nem a Cris falou aí, sou o Felipe, tô trabalhando no cliente da DBC, já fazem aí 3 meses, em média, E tô tendo um contato, assim, que eu nunca tinha tido antes com acessibilidade, né, nesse quesito. Participei do Vencer ali na 12ª edição, no trailer de front-end, e que vocês vão conhecer mais aí durante o papo, eu vou falando mais. Douglas, por favor. Claro. Bom, primeiramente agradeço o convite aí por estar participando com vocês. Acho que esse é um assunto muito relevante e sempre está na atualidade, está sempre em foco esse tema e cada vez vai estar mais, sobretudo pelas coisas que nós vamos falar aqui no decorrer dessa reunião. Então, para ti que é front-end que está começando, é um grande diferencial ter no currículo um background de acessibilidade, assim como de performance. Bom, meu nome é Douglas. Eu sou desenvolvedor front-end, mas eu me titulo desenvolvedor Shopify, então eu sou focado em e-commerce, então atuo como, na verdade, mais engenheiro nesse quesito, então quando a gente precisa implementar alguma coisa, fazer a viabilidade, testar alguma ferramenta nova, integrações e toda essa parte. Só não sou back-end porque a Shopify já cuida disso para a gente, então, de novo, é um prazer estar com vocês e é isso. Muito bem-vindo, Rafa. Então, gente, eu sou o Rafael Ramos, sou parte da Cris aí no Vencer, na trilha de front-end, e a gente está aí para trocar mais esse podcast com esse tema super relevante, tanto para a galera do Vencer, quanto para o pessoal ainda que não teve contato com esse tema, né, que às vezes acaba passando batido no nosso dia a dia, mas assim como o Douglas comentou, isso pode ser um grande diferencial para tu garantir destaque tanto do teu projeto como tu como desenvolvedor do teu conhecimento de como implementar ou até mesmo testar essas soluções para serem acessíveis, né? É verdade. E tem, agora, eu escutando, né, o Felipe falando, eu me lembro que na época que ele estava no Vencer, eu era uma das pessoas que atormentava ele quando a gente falava, principalmente na parte de visibilidade, né, de como, da importância de como o usuário enxerga uma aplicação. E aí, perguntando para vocês dois, né? Desse lado que vocês estão agora de desenvolvedores, aonde é importante vocês levarem em conta essa acessibilidade.
O que que é a acessibilidade digital e por que que ela é tão importante na hora do desenvolvedor sentar na frente do computador e codar? Eu não sei se eu posso Fiquem à falar. vontade, fiquem à vontade. Começa, Beleza. vai lá. Eu vou começar pegando o gancho da crise que falou e realmente ali durante o vencer, eu era aquele dev ali mais apressado, queria terminar tudo o mais rápido possível e, cara, esquecia a área label, esquecia alt de imagem e tava ali sempre sendo repreendido ali pela crise, levando puxão de orelha. E, cara, comecei no cliente, caí de paraquedas ali para trabalhar. Acho que o Douglas já deu spoiler ali, mas trabalhar com Shopify e, cara, um ambiente todo novo, um universo novo e, assim, um mundo todo novo e me botaram pra consertar a label, tá ligado? Tipo, falando assim, parece até karma, né? O pessoal fala aí que, tipo, É verdade. esqueci, passei 2 semanas só consertando a área label e tag semântica, só pra ir amaciando. Mas, quanto à tua pergunta, Cris, eu acredito sim que o que é acessibilidade é o teu site ele ser, vai ficar até meio redundante, ser acessível, mas qualquer usuário poder usar teu site, sabe? Independente de alguma deficiência, algum empecilho. E para a gente ali que trabalha em e-commerce, é muito importante isso porque se traduz em vendas, né? Então, um usuário ali que tem possibilidade de usar teu site, deixa de usar teu site, é uma venda que tu perdeu, né? Mas o meu principal insight. É. Excelente. Bom, vou comentar rapidamente aqui. A tua pergunta é muito boa. É, em que momento a acessibilidade é importante, né? Tu já falou, nas vendas, mas no negócio existe uma coisa que vem antes disso, que é uma coisa chamada legislação. Então, o que que as empresas, por que que as empresas investem em alguma coisa? Primeiro, porque elas precisam dessa funcionalidade por alguma lei, ou porque os usuários delas precisam disso para fazer alguma coisa. E nesse cliente onde a gente atua, nessa empresa, nesse projeto, eu nem diria cliente, porque a gente é um grupo muito unido, então a gente diz um projeto. E os projetos estão Uhum. sempre muito dinâmicos. Então, nesse projeto, que é um grande projeto, diga-se de passagem, é um projeto que tem mais de 1 milhão de usuários que usam Ah, todos os dias. Então, usuários ativos. Então, em um dos sites. Então, quantas pessoas dessas pessoas são cegas completamente, têm algum tipo de problema de visão e são usuários que são muito ativos e que precisam disso, tá? E onde que a acessibilidade é importante? No bolso. No bolso. Não na hora da venda, mas nas multas que a gente recebe quando o nosso site não é acessível. Então, isso muitos desenvolvedores não fazem a menor ideia e eu era incluído entre eles, que um site que não é acessível é um site ilegal. Então, até mesmo no Brasil, a gente não tem uma fiscalização forte quanto a isso, tá? Mas nosso cliente que é dos Estados Unidos, o e-commerce atua principalmente lá, e isso é muito forte. Existe todo um mercado de concorrentes que espiam o teu e-commerce e denunciam. Existe todo um mercado de assessoria também. E com razão, é claro, se o teu site ele tá com alguma coisa errada, nada mais justo do que tu arcar com isso e para que ele seja acessível. Então, o Luiz, quando entrou e ele começou a atuar nisso, nós estávamos aí com milhões de multa, milhões de reais em multas e em decorrência de falta de acessibilidade, simplesmente por causa disso. Então, além da experiência do usuário, além da conversão, além da venda, a gente tem aí algo que é lei desde 2015, se eu não me engano, no Brasil. O teu site ele precisa ser acessível para todos os públicos. Então, a gente contratou uma consultoria que é muito cara também, uma consultoria norte-americana, que analisou o nosso site e mais para frente a gente pode desenrolar mais isso. Mas o principal motivo é, primeiro, o teu usuário, o teu cliente achar que o teu site ele é amigável, isso faz ele voltar, assim como se ele for performático, e também a questão de deixar ele na legalidade do qual ele precisa estar adaptado. muito importante isso. Até puxando o gancho de escutar falando da consultoria, de uma maneira genérica, né? O que que eles analisam? Por que que eu estou perguntando isso? Porque a gente ali no Vencer, a gente está bem nessa parte, né? De análise de análise de acessibilidade, análise dos elementos no site,
Se tu poderia falar o que que é especificamente que eles analisam, a Claro, consultoria. a consultoria é constituída de pessoas cegas. Ah, Tá aí. muito, muito É legal. isso que eles fazem. Eles usam o site. Então, tipo assim, nós temos uma consultoria que o nome da empresa chama Adask, ADA. Foi o que nós contratamos. Não estou nem fazendo nenhum tipo de divulgação, mas é um referencial para quem precisar estudar o que que essa empresa faz, como que funciona. Constitui de pessoas, usuários que pegam o site, tentam comprar e dizem qual que é a dificuldade. O que que eles apontam? O Luiz pode falar. O Luiz ficou durante semanas vendo uma planilha de Excel com insights do que deveria ser feito. Área label, tab index, mas o principal, o usuário que usa o tab, ele está dando tab no site, de repente está marcando ali qual onde que está e de repente some o tab. Ele tem que É. dar 525 tab para que volte para a área de trabalho, para onde está a área visível. A gente marca ali quando está em foco, a gente coloca um tipo de destaque para nós que estamos vendo poder identificar, mas o usuário que ele está com um leitor de tela, ele está simplesmente ouvindo. Então, às vezes a gente dá um tab e o tab some, não marca mais na tela. Então, ele está num elemento invisível, um elemento que não está acessível para o usuário, que ele não pode usar. Então, a assessoria faz, entre outras coisas, tá? A gente pensa em performance, a gente pensa em acessibilidade como um lighthouse, um resultado do lighthouse, mas aquilo não significa praticamente nada. Para ti que está pensando em performance, Uhum, para gente que está pensando em acessibilidade, né, para o usuário normal, ele vai dizer que não tem um title num vídeo, tem 2H1 na tua tela, essas coisas que são fundamentais, né? Mas isso é a base. É a mesma coisa que eu sei um desenvolvedor e eu sei fazer if e else. Tu tem que uhum. saber. Mas aquilo é somente a primeira camada. O Luiz pode conversar um pouco mais aí, explicar o que que ele fazia lá no dia a dia, porque foram várias rodadas, várias planilhas e muito trabalho, um trabalho bem maçante. Diga-se de passagem, quando tu não constrói um site pensado em acessibilidade, colocar a acessibilidade dele depois é muito mais difícil. Tá. Sim, e inclusive continuando e já pegando o gancho, tu imagina a gente, eu não sei se eu vou dar um contexto aqui, mas não foi o nosso time que construiu o site, entendeu? A gente chegou ali depois para dar manutenção e dar continuidade nesse projeto. Então a gente já pegou um site pronto ali e, cara, a gente teve que arrumar muita coisa, sabe, nesse quesito de acessibilidade. E a gente tu soma isso com o ambiente da Shopify, que depende de CRM, ele é todo componentizado, a gente tem apps de terceiros, onde a gente não tem como garantir que esses elementos vão ser acessíveis também. Então, cara, tem toda uma dinamicidade, assim, da gente saber o que está na tela, o que que não está em tela, como que eu acesso isso aqui que não está no meu código, mas que eu sei que vai estar em tela, onde que eu executo cada script para adicionar atributo, retirar e adicionar atributo dinamicamente. Então, sim, cara, é bem extensivo assim e não sei, cara, tipo, é cansativo, mas aí, né, a recompensa é que a gente não toma multa. Sim. E como fazer a previsão desses componentes que são de terceiros, que tu sabe que vão estar na tela? Como é que tu faz como é que vocês fazem uma previsão de adaptar isso para um padrão aceitável? Se o Douglas quer, Posso falar? Posso falar? pode falar, ele já tá Primeiro a mais gente acostumado. entra em contato com eles, né? Porque a Shopify ela tem uma loja de apps, né? E ali Uhum, a gente tem uma comunidade gigantesca, né? Esse é um lado bom, mas também pode ser um lado ruim, né? Nós sim. temos ali uma infinidade de apps que surgem depois do carregamento, que criam elementos por JavaScript, então nós não temos controle, como o Luiz disse. Então, primeira tentativa é com o desenvolvedor. E o desenvolvedor que desenvolve um app que está fora do padrão, ele também está na ilegalidade do site, está na ilegalidade de acessibilidade. Então, é a primeira coisa. Nós entramos em contato com as empresas. Normalmente, é, nós trabalhamos um e-commerce muito grande. Então, os desenvolvedores eles costumam ouvir os seus usuários de apps e a gente tenta esse contato. Se não houver um retorno, nós tentamos consertar. Mas aí a gente tenta consertar uma parede torta no reboco, sabe? Que depois que está Uhum. construído, a gente tenta deixá-la reta. E acaba sendo um desafio, por muitas vezes, que não vale a pena. Vale mais a pena trocar o app, vale mais a pena construir a solução, às vezes, e em alguns apps nós abrimos mão. Mas
Na maioria, a gente consegue o contato. Às vezes, a gente consegue também. Peço desculpa que tá passando uma moto aqui, Não mas deu para às vezes a gente escutar. consegue. Não. Ah, então a supressão de ruído funcionou bem. Beleza. Mas é basicamente isso. A gente tenta essas três maneiras aí: contato com o desenvolvedor, nós mesmos tentamos arrumar, porque alguns apps a gente recebe o código. Então, Uhum. ele tem lá um endpoint que a gente consome os dados e armazena no banco de dados do desenvolvedor, mas a gente recebe o código com Liquid, que é a linguagem de template da Shopify, e a gente consegue editar esse conteúdo, a gente consegue manipular de alguma forma, seja por JavaScript, seja depois que for renderizado. Então, isso. E por fim, a gente desiste do app, se não houver nenhum tipo de acordo aí ou de solução. Que coisa. Assim como o usuário desiste da compra, né? Eu vou para outra Exato, loja. exato, é isso que eu tava pensando, né? Sim. Tu quer falar alguma coisa, Rafa? Eu tenho uma pergunta, assim, é uma pergunta, assim, mais, eu acredito que não deve ter um certo e errado, mas eu tava pensando aqui comigo, né? A gente tem, assim, na web, a gente geralmente tem uma trilha de estudos, né? Quando a gente está começando, por exemplo, a aprender front-end, back-end e tudo mais. E aí, nas trilhas de front-end, a gente tem, conceitos de HTML, entender as tags, SEO, aí coisas do JavaScript, né? Aí eu fico pensando assim, qual a opinião de vocês é referente a essas trilhas de estudo que muitas das vezes eles não inserem o conteúdo da acessibilidade, ou seja, ensinar como implementar acessibilidade, como lidar com esses elementos, a tag, todas as partes da área, né, tab index e tudo mais, eles colocam isso como algo complementar. Como vocês Hum. veem isso no impacto no mercado de trabalho quando vão lidar com novos desenvolvedores ou tudo mais? Qual é o impacto disso, né? Que já está muito bem estabelecido, né? É como se fosse um conteúdo complementar, sabe? Essa é uma excelente pergunta. Eu vou tomar a frente aqui para responder, porque eu comecei dizendo no início que se tu é um desenvolvedor e está começando, e está no teu currículo que tu é um especialista em performance, por exemplo, performance entenda como acessibilidade. Uhum. Esses dois andam junto, SEO, performance, acessibilidade, eles andam sempre juntos. Esse é um diferencial, cara. É uma coisa que uma empresa, como a empresa que a gente trabalha hoje, como o time e o projeto que a gente trabalha hoje, está sedenta no mercado buscando. Porque pensa, quanto vale um desenvolvedor que vai te evitar milhões de dólares em multas no futuro? Então, o desenvolvedor, ele é um ativo da empresa, e ele é um ativo muito valioso. Então, o fim, o retorno de um desenvolvedor tem que ser algo palpável para o usuário final ou para o projeto. Então, acho que a gente consegue somar isso muito. Também eu entendo, tá? As trilhas, os cursos que não colocam isso logo de cara, porque no teu primeiro contato a gente tem que abstrair muita coisa. É muita informação para quem está começando e até mesmo para alguém que já trabalha na área e não tem contato, às vezes é um mundo muito amplo assim de coisas. A gente pensa em área labor, a gente pensa em out, mas não é isso o que torna uma experiência de usuário melhor ou pior. Algum detalhe para vocês, por exemplo, numa loja nós temos filtros. Falei do tab, né? Se o teu Uhum. elemento ele não está visível, ele não tem que ter tab nele, ele não tem que pegar o tab index nele, então ele tem que estar com o tab index negativo. Se tudo conseguir não renderizar ele, é melhor. Mas caso precise botar por exemplo, para um mobile e desktop, preciso de duas fotos. A foto do mobile ela não está disponível para em visão em tela, então ela tem que estar negativa. Mas nós temos filtros, por exemplo. Nós temos carregar a próxima página. Isso tem que estar escrito para o usuário literalmente o que aquilo faz. Quando você clica aqui, este botão vai carregar mais 42 produtos da coleção Sale. Quando aí vai ter um filtro, ele está ativo, filter active, true ou false? Active. Quando você apertar esse filtro, você vai filtrar pela cor branca. E o teu site ele tem que ler tudo para o usuário. E como eu disse, consertar uma parede torta é muito mais difícil do que fazer uma parede reta. Então, de novo, redundantemente, para ti que está começando, tenta abstrair as coisas de lógica de programação, mas no momento em que for fazer alguma coisa, se atentar a isso, porque é uma prática que vai te levar à perfeição. Então, basicamente, não tem certo e errado, mas o momento de aprendizado é realmente quando tu começa a fazer os teus projetos, começa a fazer alguma coisa. Sabe quando a empresa está contratando alguém e ela diz assim, ó,
Se tu tem alguma ideia para o projeto, às vezes a gente não presta muita atenção nisso, alguma coisa que tu pode mudar no projeto, fazer melhor. Aí, acessibilidade, como é que tá o site? Como é que tá a performance? Será que eu consigo renderizar essa foto numa qualidade um pouco mais inferior e depois para esse dispositivo aqui? Será que eu consigo deixar o filtro acessível para qualquer pessoa que acesse o site? Então tá aí o teu diferencial. Tá aí alguma coisa que tu pode e provavelmente tu vai pegar um site que não tá 100%. É, Nem o nosso mesmo, tá? Uhum. Mas tá aí o teu diferencial, algo que tu consegue botar em qualquer projeto e que vai ter um valor agregado absurdo. Uhum. Diga-se o Luiz de passagem, tá aí. Tá aí a experiência aí, né? viu? Inclusive, pode falar aí, Cris. Não, eu ia dizer, viu como valeu as pancadinhas na Ah, cabeça? se valeu. É. Tanto, tanto as pancadas quanto o conteúdo que eu vi também no próprio Vencer sobre acessibilidade. Senão, cara, eu ia chegar ali e, que nem o Douglas falou, assim, eu ia estar perdido, assim, ia ser, cara, não sei o que fazer, entendeu? Mas, enfim, já puxando o gancho também, falando sobre o usuário, também puxando sobre o desenvolvedor, né, que não se importa tanto assim, com acessibilidade, a gente tem, por exemplo, o exemplo ali da Shopify, né? A gente tem, por exemplo, a gente não tem como prever que imagem que a gente vai ter, por exemplo, dentro de uma div, dentro de algum elemento, qual vídeo que eu vou estar promovendo, qual cor que eu vou estar mostrando ali de um produto. Ok. Mas a gente trabalha com uma CMS ali, um painel do Shopify, e daí a gente tem ali muitas vezes um campo assim, tipo, aqui tu vai botar o produto e aqui tu vai botar o out, né, para as pessoas que operam a CMS. E tudo quanto é CMS, geralmente a prática vai ser a mesma, né? E daí a gente vê ali, por exemplo, que nem o Douglas falou do profissional, né, que se destaca assim, a gente tem exemplo contrário, às vezes a tua pontuação de acessibilidade ou de performance, ele SEO, cara, não bateu 100% porque, cara, ficou uma foto sem out, tá ligado? E aí, tipo assim, essas coisas assim tendem a estourar pro lado do dev, sabe? É uma coisa assim que geralmente quando dá problema no site, dá algum problema, estoura pro lado dos dev, mas daí tu vai ver lá, tipo assim, o dev fez a sua parte, né? Tá lá o out bonitinho pegando a CMS. Mas daí tu vai ver na CMS não botaram o out, assim, claro. Às vezes acontece ali, a pessoa tá trabalhando ali, já tá maquinada ali, já tá no automático, e pode acontecer, mas é sempre bom lembrar, reforçar. A gente, nesses casos assim, por exemplo, eu já trabalhei em casos de reestruturar, né, nossa CMS ali, ordem de inputs de componentes para ficar, tipo, a pessoa já fazer parte do fluxo, deixar mais natural para a pessoa. Botei a foto e embaixo já tá o out, não tá lá embaixo depois de 80 inputs diferentes do site, entendeu? Mas é um ponto interessante, ainda mais falando também de e-commerce, assim, que é um trabalho que não é só do dev, mas desse pessoal que opera também. A gente fala em Shopify, mas entendam que isso serve para qualquer coisa, Sim, né? sim, Shopify que é é o uma que realidade que a gente vocês. está aqui, Uhum. que é o que a gente usa no dia a dia e é a maior plataforma de e-commerce do mundo atualmente, mas entendam para qualquer outra coisa, qualquer projeto, ele vai ter que ser acessível, seja por uma venda ou mesmo por conteúdo em si. Vocês sabem que quando a gente fala em aula, né? Eles ficam ainda. O Rafael, sabe? Tanto o Rafael quanto o Felipe, eles podem ver isso, porque eles foram meus alunos, né, nesse caso. Mas eu não estou dizendo que é o caso deles. Mas às vezes tu fala coisas em aula que tu tem que pensar, gente, vocês têm que pensar no uso no mínimo, o uso das cores, no mínimo, a questão de como é que o usuário vai conseguir ler aquilo, né? E eles ficam assim, tipo, como assim? Né? Para que isso? Eu nunca me esqueço, eu dou aula já há bastante tempo, né? E uma vez, e essa história o Felipe e o Rafa conhecem, sabem? Eu uma vez explicando que, ó, isso aqui tu vai colocar em vermelho porque é padrão, isso aqui tu vai colocar em verde. Aí um aluno levantou o braço assim, mas professora, eu não enxergo a diferença deles, eu sou daltônico. Olha Como é, aí. né? Então, né? Então são exemplos que a gente tem que no nosso dia a dia, que a gente está na nossa bolha ali, a gente nem se dá conta, né? Ou então, uma vez dando aula lá em Canoas, eu me lembro, era uma turma gigante, também de desenvolvimento web, eu estava falando do Alt e do Tab Index, né?
E aí, quando eu disse isso são para pessoas que não enxergam nada, aí eles me olharam assim, mas eles acessam a internet? Eu disse, claro que sim, claro que sim. Eles acessam, eles navegam, eles se divertem, eles têm rede social, eles têm tudo. Vocês têm que pensar. Ou então naquela pessoa que mora na periferia, que não tem uma conexão muito boa e que tem um dispositivo mais antigo, também tem que pensar nisso, né? Ouso dizer que pessoas com deficiência visual talvez passem mais tempo na internet do que nós que somos programadores, né? Então, trabalha de casa, usa leitores de tela para consumir conteúdo, para estudar, Sim. para trabalhar, assim, tanto quanto qualquer outra pessoa. Isso, e isso tudo é definido pela parte da acessibilidade, né? Como a gente tem até as diretrizes de acessibilidade da WCAG, né? Elas são bem determinantes. Isso começou anos atrás com o W3C, que eu me lembrava ainda que a gente dava aula de desenvolvimento web e a gente exigia que a galera passasse o site no validador do W3C para receber o selo, né, de acessibilidade. Hoje já tem outros recursos, né, que a gente pode utilizar. Mas falando assim do pessoal de vocês, vocês estão no lado do desenvolvedor. E vocês já sentiram dificuldade em alguma aplicação? Né? E vocês pensaram, poxa, olha ali, ó, as pessoas estão não levando, não estão levando a sério. Vocês já passaram por essa experiência? O que que vocês acharam? Bom, eu posso falar. No dia a dia ali a gente anda junto com o negócio. Então, o desenvolvimento e o negócio eles caminham juntos. Então, Luiz citou alguns exemplos ali que são bem relevantes e dizem muito sobre isso. Eu já tive a oportunidade de fazer um outro site num outro momento para cadeiras de roda. Então, aquele site, apesar de ser cadeira de rodas, era para ser acessível para todo tipo de pessoa. Então, ali um exemplo, tá? Onde o negócio caminha lado a lado com o desenvolvedor. Out das imagens de produto. Um produto, vocês podem pegar aí 10 sites, 90% ou mais tem o out da primeira imagem e repete o out em todas as imagens. Hum, Mas isso, tu não tem só uma imagem, tu vai ter uma imagem sim. de uma cor, tu vai ter o produto sendo mostrado. É por isso que existem várias fotos, né? A foto, ela expõe o que o produto quer te vender e para que o produto serve. Então, posições diferentes, usabilidades diferentes daquele produto. Então, você está vendendo uma roupa, ela pode ser uma roupa de moda, ela pode ser uma roupa de chuva de moda, ela pode cortar vento, ela pode proteger contra o frio. Então, o out da imagem, que repete somente na primeira, ele não faz muito sentido. E no dia a dia, com o pessoal que usa, né? Porque tu tem um usuário e tu tem o cliente final, né? O desenvolvedor que trabalha com e-commerce, então ele tem essas duas camadas. O meu usuário é a pessoa que cadastra o conteúdo, que coloca os componentes, que usa os componentes, e não a pessoa que compra no final, né? Então Uhum, esse usuário, às vezes ele é relutante em algumas coisas. E hoje a gente tem um projeto aí que foi muito legal, que está em bastante relevância e a empresa gostou muito também, que é um relatório de performance. Nós temos um relatório de performance. Por quê? Porque a gente pegou um site que era muito pouco performático, e aí a gente começou assim, como que a gente vai monitorar isso? A gente ficar fazendo teste na mão, será que vai dar? A gente não tem controle. E aí eu peguei e disse, vamos criar um relatório. E aí a gente criou um relatório que faz testes a cada 1 hora no site, e diz como que está a performance da página home, da página de hum, listagem, da página de produto. Ele diz a performance, diz a acessibilidade e diz o SEO e tira um print da tela usando a API do Lighthouse, como que a tela estava naquele momento. Então a gente consegue ver claramente o que mudou, o que aconteceu e para nós que somos desenvolvedores, sabe aquilo que acontece? Pô, teve o deploy e eu senti que o site não tá bom depois do deploy, a gente vai lá no relatório, ver se teve alguma mudança, se o relatório, se a performance caiu, e hoje em dia a gente consegue ver claramente quais componentes que puxam isso para baixo. Então esse é um exemplo prático aí de, de que a gente pode também melhorar e caminhar e mostrar para o usuário, que não é o cliente final no nosso caso,
Uhum, como pequeno detalhe de colocar cadastrar alguma coisa diferente, porque o usuário é muito relutante em alguns momentos, né? Ah, vou ter que cadastrar mais esse campo, vou ter que usar uhum. mais. Então, sim, vai ter. Assim como a gente tem que colocar uma funcionalidade nova, que às vezes a gente disse que tinha que ter lá no começo, e eles disseram, não, a gente vê. Aí acontece. Acontece dos dois lados. E tem, é muito legal esse relatório que vocês estão falando. E chega a ter algum componente genérico ou ele é específico da aplicação que puxa para baixo a performance? Que eu digo um Tem, genérico tem que os seja da componentes, tecnologia usada. às vezes tem uns componentes, tem um componente que a gente, pô, nem viu, nem estava em tela naquele momento. É um componente de Super Sale. É um exemplo real. Um momento Uhum, está escrito só Super Sale, tem uma foto e um link. Aquele cara não estava no site no momento que a gente fez, passou o relatório de performance, corrigiu as coisas que tinham que corrigir, e depois ele entrou em produção. Ele acabou sendo usado. E aí uhum. ele puxou para baixo a performance de uma maneira absurda, e eu consegui identificar claramente porque a gente vê no relatório, né? O relatório Sim. ele ficou bem fiel assim o que é na verdade. E para quem quiser também, depois eu posso mandar o link. Eu deixei um artigo no Medium de como que eu fiz ele, Muito que bom. eu posso compartilhar com vocês. Aham, por favor. E usando a API do Lighthouse, é só tu Ah, botar o muito bom. link do teu site, ele vai testar e vai te retornar. Não precisa armazenar em lugar nenhum com back-end, porque eu usei Google Scripts. Então, usei os Uhum, acionadores do Google Script, que vai lá e faz, já manda o resultado para a planilha do Excel, já faz o relatório e tá ali. Então, a gente vê o print também do antes e depois. Quando caiu, uhum. a gente olha o print do dia anterior com o dia atual e, e assim a gente tem tudo na mão, até para depois falar com o stakeholder, falar com o teu cliente, ó, olha como que faz a diferença. Esse out que tu botou aqui. É, sabe que eu tô quase chorando porque há uns anos atrás eu trabalhei numa startup que eu era uma das responsáveis por desenvolver as landing pages e cuidar de todas a performance dela. Então, todo dia eu gerava relatório, manualmente. Manualmente. Aí eu Aí, agora ouvindo tu falar isso, eu disse, pelo Lighthouse, pelo o outro aquele do Google, que Google via Scripts, isso, o Google. Aí eu ouvindo tu falar, agora larga ali, só faça. Ah, ele dá até o tempo de carregamento também. Eu me lembro que eu tinha que printar até o tudo. tempo de carregamento, passar pro meu PM, né? E ele para ele analisar. E aí ver o que que eu podia mudar. Eu disse, meu Deus, só por favor, tu passa esse link Ele depois. retorna um objeto absurdo, tá? Para vocês terem uma. Foi bom tu comentar, para vocês terem uma ideia, tá? O Speed Index, ele retorna Uhum, tudo que a uhum, gente vê naquele relatório detalhado é um objeto gigante que retorna, tá? Inclusive prints de como que estava o site em cada milissegundo que ele renderizou, meu né? Deus. Você teve layout shift. Mostrei para o Luiz ontem, nós estávamos conversando sobre isso, até nem com contexto de performance, mas eu mostrei para ele, olha, Luiz, como que era o print antes da gente implementar essas melhorias e abrir a página de produto, tinha uma imagem em cada lado. Uhum. Antes da página estar finalizada, tinha os produtos, as imagens ficavam voando, assim, tudo em cima das A gente descrições. estava falando isso ontem também. E Aham. aí, a gente fez uma pequena mudança só na chamada do CSS, chamar o CSS com mais prioridade quando for carregar essa página. E aí, agora carregou certo. E tudo isso afeta de forma absurda também. Não pense que um usuário que usa leitor de tela, o tempo de carregamento não influencia, influencia. Claro que sim. Porque o leitor de tela, ele vai ler quando tu entrar na página. E aí, esse é um Uhum. negócio que tá rodopiando na tela, mas tem alguém que não tá vendo aquilo ali. É, Às é vezes nem isso que tem, eu né? penso. Nem Às vezes tem. nem tem uma indicação de que tem algo carregando. Então, isso é muito importante também, falar de performance. Como eu disse, andam juntos. Performance, acessibilidade e SEO, eles andam sempre juntos. A gente Nós estávamos falando ontem do layout shift, né, com um grupo que está desenvolvendo uma dupla, uma coisa desse lado, a outra coisa lá quase do outro lado do planeta, né? E é uma coisa que eu batia, o Rafa sabe desde o começo, gente, vamos cuidar isso. Vai lá, o layout gigante, aquela coisa gigante, a pessoa precisa virar a cabeça praticamente para poder ver tudo, né? Então, até eu ia perguntar, tu tá falando desse relatório.
né? Quais são as técnicas que você. Claro, o relatório já dá tudo isso para vocês, né? Mas quais são as técnicas que vocês usam para melhorar a performance aliada à acessibilidade? Assim, no dia a dia, nas coisas que vocês codam ou que vocês pegam de componentes de terceiros mesmo. Quais são as técnicas? Vai lá, vou deixar o Rafael e o Uhum. Luiz falar um pouco aí. Vou dar uma palavrinha aqui. Vou até voltar em mais um ponto também no puxão de orelha aí que a Cris me deu no começo, que ela falou que eu recebia muito no Vencer. Cara, são muitas técnicas assim que, de novo, o dev mais apressadinho ali acaba esquecendo, mas que são fundamentais. Por exemplo, ali um atributo defer na tag script, ou botar a tag script no final da página para resolver bug assim, carregar Aham, depois, entendeu? Então, são muitas coisas que a gente, tipo assim, qualquer dev, assim, se tu falar pra ele, ele vai, beleza, conheço, sei pra que que serve defer, carregamento assíncrono aqui do meu script, beleza. Mas tu vai ver quem usa, assim, de verdade, e páginas por aí, é muito raro, sabe? Tu ter, por exemplo, um carregamento certo ali, tu carregar na ordem certinha tuas coisas, beleza, carrega ali a estrutura pera aqui, embolei um pouco. te enrolou. Vai, vai. Pensei mais rápido do que Aham, consigo como falar. sempre, como sempre. Mas, beleza, tu carrega ali a tua estrutura que tu precisa, carrega ali um pouco teu estilo, carrega o que tu já precisa de JavaScript ali, e às vezes tu tem ali, por exemplo, o source set em imagens ali. A gente trabalha com e-commerce, a gente trabalha com dispositivos de diferentes tamanhos de tela. Então, por exemplo, em um monitor ali ultra widescreen, a gente é válido tu carregar uma imagem com resolução maior ali, para a gente acha um equilíbrio ali entre resolução e qualidade, mas não faz sentido no Android, ali no iPhone SE, num celular pequenininho, tu carregar a mesma foto que tu carrega no monitor Sim. ultrawide. Então a gente tem atributos nativos, que a maioria dos devs até conhecem, só que é meio raro de tu ver isso sendo aplicado em prática. Eu até pego um gancho também. E o Douglas falou ali, ele mencionou que, tu vai num e-commerce aí, não é raro de tu ir no e-commerce, tu vai na primeira foto e o texto alt ali do produto é o mesmo em todas as fotos. E, cara, não é raro também essa mesma coisa. Tu vai em um site de e-commerce e é a mesma foto em todas as resoluções, sabe? Tipo, é absurdo, Uhum. assim. Mas é isso, vou deixar isso, se o Douglas quiser falar ali, mas é basicamente isso. A tua pergunta, Cris, dá um outro podcast, essa É pergunta. verdade, eu tava É, pensando agora. as técnicas, assim, ó, já É, fica o tema para vocês aí. As sim. técnicas de performance, de melhoria de performance, de acessibilidade, tá? Eu trouxe essa ideia de performance para o e-commerce, eu lembro, foi em dezembro de 2023. Foi em novembro de 2023. Depois que a gente fez o novo layout do site, eu falei, ó, pessoal, nosso site está bonito, ele tá, né, ele tá bem legal, tá bem bonito, mas assim, ele tá muito ruim de performance. Muito ruim. Nós pegamos um site que era feito cuidado por uma agência. Então, Hum, eles não tinham um nível Photoshop. Eu de tô brincando. eles, não, para tu ter uma ideia, as imagens, o Luiz vai saber isso. As imagens tinham texto na imagem, não tem HTML nos banners. Então, isso é uma coisa. E nós tomamos multas aí pelo pessoal do Photoshop usar fonte na imagem, que não podia. Então, assim, ó, nossa semana era, hoje foi tantos milhões de multa. Aí, por multa por isso, multa por aquilo. Mas, voltando à origem da pergunta, técnicas, né? Então, começamos em novembro, eu trouxe a ideia em novembro, dezembro, janeiro. E agora que eu consegui terminar de um site. E nunca termina, óbvio, nunca termina. Mas coisas que eu fiz lá, eu fui mais responsável pela parte de performance. Primeiro, como você falou ali, async await na importação dos scripts, Coisa que eu trazer falei para CDN, hoje. Desculpa. A gente tem a Shopify ali, a Shopify sempre te indica trazer tudo para o CDN da Shopify, Entendi. que tu vai usar dependência de Swiper, dependência de Aham. Fukit, dependência de qualquer DataOS, JS, qualquer biblioteca que tu vai usar, traz para o CDN, que aí vai carregar uma vez só. É, Segunda coisa, um review geral de tudo que era biblioteca. A gente usa isso. É, Tu vai encontrar no teu site, principalmente no e-commerce,
dezenas de aplicativos e coisas que não são usadas e que ninguém sabe para que serve e que ninguém sabia que estava lá. Então, alguns aplicativos que modificavam o código do Uhum, nosso site que nem estavam mais instalados no admin da Shopify. Então, esse tipo de coisa. Há algo mais prático no dia a dia, fotos, renderizar tamanhos de fotos diferentes para dispositivos diferentes. Se tem algum vídeo, colocar um title. A página, ela tem um H1 só, é um título só. O resto tem que ser H2, H3. é, Minificar os teus arquivos, isso é muito importante. Um CSS cheio de comentário, cheio de espaço, sem necessidade, ele vai só te prejudicar. E aí tu pode usar um pré-processador CSS, que vai te ajudar demais nisso. A gente trabalha com CSS puro, mas a Shopify já nos fornece aí algumas uhum, ferramentas de minificação. É, Tantas outras coisas. Carregar arquivos no momento que é necessário. Então, por exemplo, página de produto. A gente vai carregar as recomendações do produto quando estiver em tela. Então, a gente vai colocar um observer na tela e vai carregar a lista de produtos relacionados só quando estiver em tela. A gente aham, vai carregar o vídeo quando ele estiver em tela. Esses são os caras que mais puxam para baixo a performance. E o layout shift. O layout shift é o grande vilão quando a gente fala de performance, porque principalmente o Lighthouse, tanto o PageSpeed, eles analisam muito o layout shift e ele puxa muito para baixo. Então, esses pequenos insights aí, eles são os caras que mais melhoram nossa performance na pontuação, digamos assim. Tanto é que nós saímos aí de uma página de produto que tinha 39 pontos e a gente está batendo os 80 aí já. uhum. Então, uma melhora significativa. Como eu falei, para não tomar todo o tempo, dá um outro podcast. Só É com verdade. o que a gente pode fazer. Mas é, Chamar o CSS no momento correto. Esse foi sim, o que mais ajudou. Tá? Então, tu vai chamar o CSS do footer logo de cara? Não precisa. Tá lá mais pro footer, você vai chamar ele depois. Então, o que a gente chama de CSS above. Então, só o que tá por cima. só que tá por cima, né? Essas coisas, todas essas dicas que hoje eu estava falando para ele, para a galera, né? Justamente porque para melhorar toda a performance deles, isso que eles estão falando só, a gente está falando para eles só numa landing page, né? Então, eles ainda, mas mesmo assim, eles já estão bem preocupados, né? Mas é importante porque isso leva a eles, quando vão codar, quando vão ah, planejar o projeto, eles já têm que pensar nisso. Eles já precisam pensar nisso, né? Então já vem com esse diferencial. Eu pensava, estou ouvindo tu falar, eu pensava o quanto que eu gostava de fazer tudo aquilo, mas era sempre gostei, era bem trabalhoso, né? Muito Muito. trabalhoso, muito trabalhoso. Eu gosto muito, por exemplo, de usar o CSS modular, né? Porque é outro que só vai carregar se tu tá usando aquele componente, né? Shopify não Então, nos permite fazer isso, infelizmente. né? A gente Então, tem que se virar. exato, aí tu tem lá. Tu tem aquele CSS gigante, mas ele só vai ser carregado no momento se aquele componente for renderizado na tela, né? Então, isso aí é uma coisa muito, muito legal. E aí o Felipe passou por tudo isso. Felipe, perrengues, a gente quer saber de perrengues. Perrengues, coisa que tu tenha passado, que tu disse, meu Deus, eu tenho que fazer isso porque precisa, porque alguém deixou de fazer. Perrengues, quero perrengues. Cara, eu acho que o melhor exemplo que eu posso dar aqui foi com uma biblioteca que a gente trabalha, que a gente está planejando de mudar. A gente usava o Flickr, né? Flickr, que é uma biblioteca ali de slider, né? De carrossel ali, responsivo e tudo mais. E não é das melhores, assim, vou ser Nenhum. sincero. Tem algum carrossel que seja bom? Ah, o Swiper que a gente está mudando ali, que a gente está implementando é bacaninha até, não é bem interessante. Mas enfim, a gente tem ali, tinha um Flickr e eu lembro que a gente tinha ali um carrossel em algum momento da página com vários produtos, várias divs assim dentro de outras divs.
e, tipo assim, coisa que não tava em tela, né? Porque o carrossel nada mais é do que um monte de coisa enfileirada, só que tá Uhum. oculta, né? Com overflow controlado ali. E coisa que não tava em tela, a tabulação tava pegando, né? Tava com tab index positivo. E aí chegou, tava lá em um dos relatórios gigantescos de acessibilidade, tava lá esse ponto, tipo, coisas não estavam visíveis e estavam sendo, né, tabuladas pelo usuário. E lá fui eu para arrumar, né, das minhas jornadas, lá fui eu fuçar, ver como é que fazia para arrumar. E aí, cara, eram atributos que a gente não tinha controle, porque, opa, ó, eu, visitante passando. Aham, sempre. Porque É. como é que o Flickr ele trabalha, né? A gente tem algumas tags ali de controle, né, onde a gente injeta o nosso conteúdo, e depois em renderização ele pô, coloca mais um monte de tag assim para controle dele mesmo, né? Para controlar fluxo ali e tudo mais. E a gente não tinha controle sobre isso, né? Porque é coisa da biblioteca. É coisa que vem do CDN. E, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou botar esse tab index aqui? Como é que eu vou mudar esse tab index? Como é que eu vou saber o que que tá, o que que não tá na tela? E lá fui eu aprender a usar Mutation Observer. Negócio Uhum. assim, cavernoso que eu não sabia que existia. E fui atrás de documentação, fiquei acho que uns 3 dias ali com a documentação do ladinho e com a cabeça enfiada ali no código. E, cara, ficar observando mudança de atributo, e aí ele te dá pode aplicar um objeto ali de filtro para tu receber os atributos que tu tem ali. E, cara, o que me salvou é que o Flickit, pelo menos, ele, ele dava um display none ali quando o objeto não estava em tela, ali uma coisinha assim, né? Dava um hiddenzinho que eu conseguia observar, e quando tava com isso aí, eu botava lá um tab index negativo, e quando não tava, eu tirava. Mas, cara, acho que foi o mais tenso, assim, em questão de perrengue. Rafa, tu quer falar alguma coisa? Não, eu tô assim, ó, é muita coisa realmente Uhum. do tema, né? Tu vê ali o pessoal falando, é uma técnica ali, é uma ferramenta lá, é, mas eu vejo assim que o quanto que é importante essa visão analítica quando tu tá desenvolvendo essa parte de acessibilidade, porque tu pode ter uma, assim, ó, uma randomização, uma infinidade, cada página ela é uma página, né? Vai ter elementos que funcionam de diferentes formas, filtros com diferentes regras de negócios, carrosséis, tudo mais. Então tu tem que muito analisar, nisso aqui, talvez eu tenha que depositar esse esforço aqui para atribuir esse recurso de acessibilidade. E tu vê como o Douglas comentando ali sobre os relatórios, como isso é importante, né? Tu utilizar dessas ferramentas que te dão métricas e tu aprender com essas métricas, né, conforme a tua aplicação está funcionando também, até mesmo em produção, e tu ir corrigindo isso, né, ao longo do tempo. Assim, ó, fantástico tudo isso que vocês estão falando. Com certeza, quem ouvir isso aqui, assim, se não sabia nada de acessibilidade, hoje já tem uma boa bagagem ou um Já caminho, sabe um por assim. cento. um É, por já cento sabe por é? onde começar. Já sabe por onde começar, exatamente. E até tem uma pergunta que a gente gostaria de fazer para vocês, que a gente já falou alguma coisinha no começo, porque o Douglas falou, mas qual é o que que vocês diriam, por exemplo, para aquele carinha que está começando, se fosse vocês mesmo, que está começando a desenvolver ali no front, né? O que vocês fariam para ele começar? Já lá, o redundância, lá no iniciozinho, a pensar sobre isso. Vamos Ah, lá. Olha lá. pode, tá, eu vou começar. Eu Pode, vou pode falar assim. começar. Seria, no meu caso, seria assim um recado para mim mesmo, né, quando tava começando. Mas, cara, é pensar que a gente como programador, a gente não desenvolve pra gente, né? A gente desenvolve pra outros. É o principal ponto, assim, tipo, cara, beleza, eu não preciso de um texto alt na imagem, de um tab index, porque eu não vou usar tab. Mas também não é só eu que vou usar o site, porque se só eu usar o site, a empresa quebra, né? Não vai à falência. Então, tu tem que, cara, tu tem que garantir que esse teu site vai ser acessível por qualquer tipo de público. E é aí que entra todo esse papo que a gente teve até agora. Ainda mais que a gente vende bolsa e calçado e bota, né? Então, Aí, se só aí, tu ó. usar, o site não vai muito longe. Olha aí, ó. É Vai viver só, verdade. vai viver só de tênis daí. É ver só de tênis, é.
vou dar meus 5 centavos, então. Perguntas muito relevantes aqui, realmente isso é muito importante. Mas eu sou um dev muito mão na massa, assim. Eu nunca fiz nenhum tipo de curso que eu já tentei até participar de alguns programas, acabei não passando. Mas para ti que está começando, existe todo um mercado de tecnologia e existe muita gente boa que está aí, né? Então, o dev, cada vez ele sai do generalista e ele vai em caminho ao especialista. Então, quando tu for participar de uma entrevista, quando tiver, e eu não tô falando de entrevista de quem está começando, eu tô falando de entrevista de gente que está aí no mercado há muito tempo. A empresa ela quer alguém diferente. Então, ela quer um front-end que sabe algo que outros não sabem. Então, um diferencial absurdo vai ser tu dizer assim, ó, eu tenho um case que eu peguei o site da padaria da esquina da minha casa e a performance deles ali era em tal pontuação e eu modifiquei. A gente tinha multas de acessibilidade e hoje não tem mais. Tá aqui os relatórios, tá aqui os resultados, o que eu pude trazer. E então, o que mais vai te motivar nesse começo é tu ser especialista em algo. Quando a gente começa, a gente não tem especialidade em nada. Então, a gente está começando ainda. E o front-end a gente sabe que é um mundo à parte, né? Existe muita coisa. Cada dia que tu dorme e acorda, ali tem alguma coisa nova. Tem um, tem o ban, cara, quando tu acorda tem o outro, tem um framework. Então, tu ser especialista em algo que vai estar aí para sempre, vai ser um grande diferencial e é algo que eu já coloquei no meu LinkedIn lá que eu sou especialista em performance e pode ter certeza que isso funciona, isso é muito bom e esse é um grande diferencial aí. Então, coloca isso aí na tua trajetória, no teu roadmap de estudos, porque lá na frente, e talvez não tão longe assim, isso vai ser um grande diferencial. Quando eu participei da entrevista da posição que eu estou hoje, eu já comecei com um pouco mais de experiência, não era júnior, eu tinha uma certa experiência, e disse, a minha especialidade é em performance, porque de fato eu já trabalho com performance há muito tempo. E disse, minha especialidade é em performance, e também eu sei bastante sobre tal coisa. Eles, não, tá contratado. É isso. É porque é isso que a empresa precisa. Ela não precisa, se eu chegar e dizer, eu trabalho com React, eu sei Vue, mas aqui é Shopify, a gente não usa. Uhum. A gente precisa que acesse a página e carregue em poucos segundos. A gente precisa que o cliente clique em adicionar no carrinho e vá na hora. Então é isso. Não estou dizendo que essas coisas elas não são úteis, mas pelo contrário, isso é muito útil. Mas pode ser que lá na Não é frente só esse seja o isso, teu né? diferencial. É, Não é só isso, exatamente. exato. Não é só isso. Tu quer falar alguma coisa, Rafa? Também. Hum, Pensar de quando tu começou? tô pensando aqui o que eu poderia falar, Tá mas revendo? são várias coisas assim que vêm na nossa cabeça, fazer as coisas meio gambiarrenta, mas o principal motivo é tu não se perguntar de alguma solução. Tipo, tu implementa aquele código, tu sabe por cima, mas tu não sabe o background, como aquilo funciona por baixo dos panos. Eu acho que às vezes falta um pouco disso. A gente saber como as coisas funcionam por baixo dos panos, sabe? Eu estou usando esse framework aqui, ele me entrega componentes, não sei o que mais, não sei o que lá. Tá, mas se tu renderiza ele, se tu faz o processo de build, quais arquivos que são gerados, como isso funciona com relação à performance, vocês comentaram, né? Ele é performático, ele vem com, enfim, muito lixo de código. Então, eu acho que se eu começasse agora, talvez eu teria uma visão mais crítica sobre as coisas. Eu estou implementando essa linha de código, tá? Mas o que que essa linha de código faz? O que que ela está me agregando para o meu usuário, né? Eu acho que talvez eu diria isso para mim, se eu estivesse começando hoje. Eu nem vou falar. Porque é muito tempo. Não tem nem como comparar. Meu Deus do céu. Mas eu acho que tem dois pontos que são muito importantes. Acho que para qualquer que eu falaria para mim sempre, né? É uma que o Felipe falou. Eu não desenvolvo para mim, eu desenvolvo sempre para o outro que eu digo é o outro, né? E tem uma frase que eu gosto de falar que se a gente é dev, não importa a stack onde a gente está, né? Eu tenho que saber que eu estou desenvolvendo para o outro. E eu tenho que saber que o usuário tem que aceitar e entender o que eu estou fazendo,
né? Então, porque tem aquela birra, né? Aquela rixa. Ai, quem é back-end? Eu não quero saber de frufru, eu não quero saber disso. Não, mas um projeto, ele é tudo, né? Ele é no total. E se tu não faz um tratamento legal de dados lá no back-end, isso pode estourar, pode acarretar algum funil bem importante lá no front-end, né? Então, eu acho que isso que eu sempre falo, né? E eu sempre digo também para a galera ali do Vencer, vocês têm que desenvolver para a pessoa que tem diversos tipos portadores de diversos tipos de dificuldade, ou então aquele cara que mora lá no interior do interior, que tem uma conexão só 3G e ele tem um celular antigo, e ele quer comprar no teu site, né? E ele tem Grande direito de parte da comprar. revisão de performance ali, a gente precisava usar o throttling, né, do console. E a Uhum. gente consegue ver e simular um usuário que está com uma rede muito ruim, como tu comentou, né? A gente vê o site que ele vê. Então, um site É, todo deformado até que carrega as coisas, sem nenhum tipo de fonte, sem nenhum tipo de estilização, uma imagem cortada exato, pela metade. Então, esse cara aí, ele vai comprar o teu produto, será? Então, isso é muito importante. Às vezes exato, não é um produto. Uma landing page tem landing page que vende milhões em exato. serviços. Vai entrar num curso aí, num e-book, é uma landing page e fatura milhões. Não se engane. Uhum, Tem desses uhum. landing pages que fatura muito mais que um grande e-commerce. Então, isso faz bastante diferença. Faz, isso é dinheiro. Isso é dinheiro na empresa, pronto, né? Então, Uhum. isso impacta diretamente na vida da empresa e de todo mundo que vive desta empresa. Então, isso é uma visão que tem que ter, não adianta. Já era aquela do deve ficar isolado, não, só vou fazer isso aqui e deu. Bom, gente, queria agradecer muito, muito, muito a presença de vocês, né? Douglas, foi excepcional, muito bom tu ter compartilhado essa tua experiência, né? E é muito bom porque às vezes santo de casa não faz milagre. A gente fala, 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 fala as coisas e não adianta, né? Não adianta. Agradecer o Felipe, né? O Felipe, ele é um dos que eu batia bastante nele, né? A respeito desse tipo de coisa. Ele queria fazer as coisas tudo rápido e esquecia de várias coisas. E a gente se sente muito com muita satisfação em ver o crescimento dele, né? Tanto eu quanto o Rafa, e isso é muito importante, Sim. né? E de Eu que ver, agradeço o convite. não, e depois vem outros convites, A gente, né? Muito obrigada, Rafa, muito obrigada, Felipe, que o Felipe está sempre nos ajudando, e muito obrigada, Douglas, mesmo. Foi incrível, Valeu, pessoal. valeu. Valeu. Temas Gente. vamos ter bastante aí. É verdade. Tchau, gente.